Bom dia e a paz do Senhor para você, uma ótima segunda-feira para a glória de Deus. Quem nunca duvidou de algo, não é verdade? Quem nunca precisou ver para acreditar, não é isso? Eu quero falar hoje um pouquinho sobre Tomé. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 20, 19. Eu já vou logo diretamente ao texto. Que diz: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes e os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia, louvado seja Deus. Quantas vezes nós estamos como Tomé, né? Querendo só ver para poder acreditar. Esse texto aqui, né? Essa parte desse texto que acabamos de ler, revela o momento da conversão genuína de Tomé. Por incrível que pareça, Jesus escolheu um cético para ser seu discípulo. Mas o que é cético, missionário? Um homem cético é definido como uma pessoa que duvida de tudo. E entre os discípulos de Jesus havia um cético chamado Tomé. Tomé só acreditava no que via. O fato de Jesus escolher para ser seu discípulo revela o amor de Jesus pelos que duvidam de sua própria pessoa. Jesus ama tanto os céticos como os ateus, viu, meus irmãos? Todos os pecadores são objetos do amor de Deus. Aleluia! Muitos cientistas são céticos, vocês sabem disso, né? Eles não conseguem conciliar a razão e a fé. Por isso, esses cientistas procuram uma prova ou experimento laboratorial para satisfazer a sua dúvida. Porém, algumas coisas não podem ser provadas nos laboratórios da ciência, apenas nos laboratórios da alma e do espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. A fé é simples, a razão é complexa. Os céticos preferem crer na complexa teoria do Big Bang sobre a origem do universo e crer na simples declaração bíblica. Aleluia, não é verdade? Repetindo, os céticos preferem crer na complexa teoria do Big Bang sobre a origem do universo a crer na simples declaração bíblica, meus irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia, meu Deus. Foi Deus que criou os céus e a terra. Os cientistas céticos, né, preferem acreditar na complexa teoria da evolução de Charles Darwin, né, um negócio assim, um nome mais ou menos assim, eu não sei pronunciar bem. Sobre a origem da espécie, a crer no que o criacionismo bíblico diz. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. Foi Deus que criou tudo. Mas tem pessoas que não acreditam. E assim era Tomé. Tomé não acreditava. Tomé precisou ver para poder crer. E você? O que é que você está precisando ver para acreditar? Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Você sabia que Tomé era um dos 12 discípulos, né, de Jesus? Ele era chamado de Dídimo. Ele era um homem sincero, mas conhecido pela sua dúvida. Aleluia.
Quando Jesus quis voltar para a Judéia, onde era perigoso, Tomé disse: vamos também nós para morrermos com ele? João 11,16. Mostra que Tomé não era só o que duvidou, mas também leal. Aleluia. Em João 14,5, Tomé pergunta a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Ele era curioso e realista, queria entender a verdade. Louvado seja Deus. Em João 20, do 24 ao 29, Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado e disse: se eu não vir, não crerei. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe o que a gente aprende com Tomé, meus irmãos? Que a dúvida não é o fim da fé. Muitas vezes questionar nos leva a respostas mais profundas. A gente questiona muitas vezes, né? Muitas vezes a gente fica questionando, mas Senhor, por que assim? Por que isso? Por que aquilo? Né? Muitas vezes nós questionamos. Jesus não rejeita quem duvida. Ele se apresentou a Tomé com amor. A fé é verdadeira vai além do que a gente está vendo. Jesus disse: bem-aventurados que não viram e creram. Aleluia. Todos nós, meus irmãos, temos momentos de dúvida. Em crises, perdas ou dificuldades, podemos nos sentir como Tomé. Você já se sentiu alguma vez como Tomé? Deus não se ofende com nossa busca sincera. Ele se revela de forma pessoal a quem o procura. Nem sempre, meus irmãos, veremos sinais, mas podemos descansar na palavra. Se você está como Tomé, muitas vezes Deus te falou algo, você está duvidando, você às vezes quer ver primeiro para poder acreditar. Eu vou passar a te dizer agora. Quem te fez a promessa é fiel para cumprir. Se Deus te fez a promessa, Tomé, creia que vai acontecer, espera. Já agradece, já confia. Eu não sei como é que você está começando a sua semana. Eu não sei se está começando a semana com muita, aleluia, fé. Ou se está como Tomé, esperando acontecer para poder crer. Tem pessoas aqui que eu creio que estão passando por algumas dificuldades, esperando o milagre acontecer, uma resposta da parte de Deus, mas continua crendo. Tenha fé, acredite, confie que Deus irá te responder. Aleluia, Ele te ama. Ele sabe das suas dúvidas. Ele vê as suas lágrimas. Ele vê seus questionamentos. Ele vê muitas vezes a sua incredulidade. Para quem muitas vezes aqui é incrédulo, não acredita. Mas hoje eu convido a você a descansar no Senhor. Porque Deus, Ele não é homem para que minta. Quando Ele faz a promessa, Ele cumpre. Então hoje, não seja como Tomé, não espere ver. Já passe a visualizar com os olhos espirituais. O milagre chegando, a bênção acontecendo, a providência, a saúde, a cura, né? Começa a ver com os olhos da fé. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Que creiamos antes de acontecer. Creia, toma posse do que Deus tem para você. Descansa nele, confia, agradece, louva ele, adora. Enquanto a bênção está sendo providenciada, você já vai adorando. Acredite. Deus, Ele sabe como trabalhar. Nós não entendemos nada. Muitas vezes só questionamentos, muitas vezes dúvidas. Não duvide. Confie de olhos fechados. Eita glória. Confie de olhos fechados. Ontem eu me peguei conversando com Deus e eu falei algo para Deus, dizendo: Senhor, hoje o mundo está tão complicado da gente andar, sair na rua, não é verdade? Que eu até falei para Deus: Deus, hoje em dia eu não gosto mais de andar sozinha na rua. Chega pessoas, chega a gente sentir um pouco de receio, né? De assalto, né? O mundo tão violento. Aí Deus disse: quem disse que você anda sozinha? Eita glória, ali Deus falou comigo: você não está só. Eu estou com você. E ali foi, olha, uma alegria tão grande quando eu escutei Deus falando. Então eu quero dizer para você que você não está sozinho. Confia no Senhor. Não seja como um Tomé. O que Deus tem para nossas vidas, Ele sabe a minha, a tua necessidade. O que Ele tem para as nossas vidas, ninguém consegue atrapalhar.
Só confia no Senhor. Agradece, porque o que Ele tem é muito melhor do que a gente pediu para Ele, o que Ele tem para as nossas vidas. Amém? Que o seu dia seja um dia de vitória. E que essa palavra de Tomé faça você lembrar que é melhor acreditar antes de acontecer. Porque quem nos promete é um grande Deus. É um Deus soberano. É um Deus fiel. É um Deus misericordioso. É um Deus que pode tudo. Eu já profetizo milagre dentro da sua semana. Bênção, portas abertas. E mais uma vez, providência chegando nas palmas da tua mão. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.